no seu altar, meu Pai. Então fala conosco, Senhor. Fala comigo, meu Deus. Essa leitura que nós vamos fazer agora, meu Deus, de Mateus capítulo 18, Senhor, é uma leitura da Bíblia, meu Deus, que eu peço ao Senhor que o Senhor me use agora, meu Pai, para que o Senhor venha revelar, Senhor, nessa leitura de Mateus 18, meu Deus, revelar a tua vontade na nossa vida. Então seja feita, Senhor, a sua vontade na nossa vida, em nome do Senhor, amém. Dê uma linda salva de palmas para Ele. Amém, Jesus. Sente, por favor. Graças a Deus. Então abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Então daqui a pouquinho eu vou trazer para todos vocês Mateus capítulo 18, essa pregação de ontem à noite. Está lá na íntegra, no ao vivo, e vai ficar aqui também no gravado, dentro da plataforma do YouTube. Então eu gostaria de convidar você para realizar a oração da noite de segunda-feira. Você que está nesse horário agora, boa noite para você. Você que está em outro horário, independente do horário que você esteja, do dia, Deus te abençoe, também você e sua família. Se você não é inscrito no canal aqui, se inscreva para poder você ser mais um que vai estar nas minhas orações. Não sei seu nome, não sei seu endereço, não sei nada de você, mas Deus sabe. O Deus que nós estamos invocando, o Deus que eu estou falando, o Deus que eu estou orando todos os dias, tanto eu como os meus colegas aqui, Ele conhece você. Ele sabe o seu deitar, Ele conhece o seu levantar, Ele sabe dos seus pensamentos, Ele sabe de tudo que se passa na sua vida. E é por esta razão que eu quero convidar você, nesse momento, a abrir sua alma, abrir o seu coração e falar com Ele também. Não somente ficar ouvindo o que eu tenho para falar, mas você também expressar. Talvez o mês de fevereiro para você já começou ruim, más notícias. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe. Nesta manhã eu recebi notícia de que morreu um primo meu, faleceu. O meu primo Linho, apelido de Linho, né? Primo da tia Guida, Margarida, lá do Sergipe. E nós nos conhecemos nesse período que eu fiquei na Bahia, 3 anos e meio, então eu fui 11 vezes na casa dessa minha tia, do Carlos Grilo, meu tio também. São tios de que mais próximos de mim, assim, da parte da minha mãe, são os meus tios mais próximos, né, que é a tia Guida, a tia Margarida, que cresceu com a gente, ficou um bom tempo na nossa infância. Então a gente ficou com o costume de chamar Guida, chama de Guida, como irmão, como irmã. Quero fazer essa homenagem a ela, embora um dia difícil, uma noite difícil, porque nosso primo foi visitá-la, estava lá com ela e morre lá no meio da família, né? E foi desesperador e está sendo um momento difícil para a família, para nós também, pois eu não tive muito convívio com esse primo, Lela, porque minha vida foi viajando, o Brasil todo, as Filipinas, o Japão, a África do Sul. Então, agora que eu vim parar mais um pouco, depois dos meus 60 anos,
que eu vim aqui parar um pouco, me aposentei e estou aqui perto dos meus filhos, meus netos, aqui em Itabirito, que é uma cidade de Minas Gerais e que também fica próximo do Rio de Janeiro, onde está a nossa família, a minha família, a família do Marilene, minha esposa. Então estamos a 450 quilômetros de distância, então dá para ir de vez em quando, pelo menos 2 vezes ou 3 vezes no ano, e visitar nossa família. E assim, o mês de repente começou difícil para você, perdendo alguém da família ou algum problema, ou então para você que começou muito bem, foi muito bom, está muito bom, terminou o mês de janeiro muito bem, está aí começando agora muito bem, resolvendo problemas, conquistando vitórias, alegre porque coisas boas estão acontecendo. Amém, glória a Deus. Que assim seja esse ano 2026 na sua vida. Lutas nós vamos ter, meus irmãos. Lutas, dificuldades, momento de sorrir, de chorar. Eu só diria para você, como um conselheiro, como um pastor, um mensageiro da palavra de Deus, de que você aproveite os momentos bons da sua vida e faça com que venha ter momentos bons da sua vida. E uma maneira da gente fazer com que venhamos ter momentos bons da nossa vida é perdoando. É perdoando as pessoas, sabe? Um olhar, um gesto, uma palavra, alguma coisa. De repente a pessoa te fez um mal, mas não foi com intenção, intencional, não é ela não é aquilo que ela aconteceu, que ela falou, foi a hora da raiva, foi a hora da emoção, não sei. Uma coisa eu digo para você, você tem uma história e essa sua história é você que tem que fazer com que ela termine feliz. O fim é envelhecendo para quem envelhecer e morrendo, porque a vida é assim, é nascer, crescer e morrer. É nascer, crescer, envelhecer e morrer. E o problema não é morrer, o problema é para onde vai a sua alma. É por isso que nós estamos aqui trabalhando de noite e de dia. A gente só descansa porque tem que descansar, tem que dormir para repor as energias e voltar a trabalhar tudo de novo. Com a intenção justamente de salvar a nossa alma para a vida eterna e ajudar as outras pessoas para que sejam salvas também. E isso independe de religião, independente de religião. Uma questão de consciência. Uma questão de consciência, de fé, de crença no Deus que você crê, da maneira que você crê. Uma coisa eu sei, você deve ler a Bíblia para você descobrir sua crença. Você deve ler a Bíblia para poder você ter a sua hermenêutica, a sua interpretação, e ali você definir a sua crença, a sua fé nesse Deus vivo, que é o Deus da Bíblia. É isso que eu aconselho. Mas vamos orar? Vamos falar com Deus então agora. Se você puder fechar os seus olhos, eu vou orar pelos meus primos lá em Sergipe, pelos meus tios, tia Guida, minha família, a família do Lela, que só tem agora, se eu não me engano, ele só tem 2 irmãs, né? O Deda já foi. E assim eu estava falando com meu primo Linho, que a nossa família está partindo, né? Está envelhecendo, e é o ciclo da vida. E não somente pela minha família, mas por todos aqueles que também perdeu alguém da família, que a gente tem que se conformar, né, com a vida. Essa é a realidade. Fecha os seus olhos, abra a tua alma, respira fundo assim, ó. Se você está triste, fique alegre com essa oração, a alegria de Deus, do Espírito Santo. Se você está alegre, então fique mais ainda feliz na presença de Deus. Ó nosso Deus e Pai, eu quero te pedir nesse momento, Deus, que o Senhor abençoe, Pai. Abençoe essa noite de segunda-feira na minha vida e na vida de todos que estão aqui comigo. Tem pessoas de que não dormem enquanto não participa desta oração comigo.
E eu quero te pedir por essas pessoas que estão assistindo agora, de que quando elas deitarem a cabeça no travesseiro, logo peguem no sono. Principalmente essas pessoas que estão sofrendo de insônia, que estão sofrendo. Esta insônia é consequência de uma culpa do passado, de uma ansiedade. Essa insônia, perdendo o sono, é uma consequência de um descontrole emocional. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha abençoar agora a minha vida e a vida de todos que estão agora comigo, meu Deus, nesta noite, ou então essas pessoas que estão agora comigo nesta oração, em outro dia, em outro momento dessa vida, mas ela está aqui agora orando. Talvez está ela e outras pessoas que não oraram no momento em que eu estou orando aqui agora, mas elas estão no seu momento. Pai, o Senhor não está limitado ao momento, ao tempo, ao ano, ao dia, a hora, o minuto, o segundo. O Senhor é eterno. É assim que a gente vê. A gente vê o Senhor como o Deus eterno. O Senhor é o Deus da eternidade, é o Pai eterno, é o Senhor da eternidade. A gente, na verdade, está vivendo uma experiência humana para viver também a eternidade. Pois a nossa alma, nossa vida, nossa vida imaterial, nossa alma, ela é eterna, ela é criada para ser eterna. E nós não queremos a eternidade separado de Ti, ó Pai. Pois é a morte eterna e a separação de Deus. Por isso que nós temos que aproveitar, ó Pai, nessa vida, a oração, estar em oração, viver em oração, aceitar Jesus Cristo como Salvador, obedecer, fazer o bem, para que nós possamos, não por merecimento, mas por fé, por crença, por aceitar Jesus, ter a vida eterna. Porque, meu Deus, o problema não é morrer, o problema é para onde vai a alma. Porque a alma não morre. Senhor, eu recebi notícia de que o meu primo morreu, faleceu. E nós que ficamos aqui, a gente tem um sentimento de tristeza, de dor na alma, porque a gente perdeu alguém da nossa família, sangue do nosso sangue, Pai. E é por isso que eu peço ao Senhor que o Senhor me visite, me conformando, visite a minha mãe, que está também muito triste com a morte do Lila. Visite, meu Deus, o primo Linho e todos os meus primos ali, meu Deus, os irmãos, as irmãs, os parentes, a família. Pai, visite em nome de Jesus, conforma nosso coração, conforma, meu Deus, o coração da Guida, do Carlos, da Viviane, meu Pai, pessoas de que estavam mais próximos, nossa família, parentela lá de Santa Terezinha, do Pernambuco, Senhor, conforma, Senhor, em nome de Jesus, vem com o teu consolo agora sobre nós, toca, Pai, em mim, toca em nós, não nos deixes, ó Pai, Espírito de Deus Consolador, consola nosso coração, nossa alma. E assim como eu estou pedindo por mim, para mim, meu Deus, eu peço por esta pessoa que também perdeu um ente querido, que também está sofrendo, talvez já há meses, ou até mesmo há anos, perdeu e não se conformou, e não se consolou até agora, porque essa perda foi uma mudança radical para a vida dessa pessoa, como aconteceu com a minha irmã Maria do Socorro, com a minha irmã Simone, com a minha irmã Maria da Guia, de que seus maridos morreram e até hoje, Senhor, precisam do consolo do Espírito Santo.
Ah, meu Deus, como essa vida aqui é uma vida de que nós não podemos nos apegar, porque ela não é a vida eterna. Aqui, essa vida humana, ela passa, a gente morre, a gente vai morrer, mas o que a gente não pode morrer é espiritualmente, que é a separação de Deus. A morte eterna é ficar distante de Deus, a morte eterna é ficar longe do Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós que está aqui nesse canal, ó Pai, e abençoe a nossa vida. Para a honra e glória e louvor do Teu nome, eu estou te pedindo, de toda a minha alma, de todo o meu coração. Pai, abençoe esses que estão doentes, cura para o Senhor ser glorificado, livra, liberta para o Senhor ser santificado, ó Pai. Eu entrego todos nas Tuas mãos. E obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, para nós que estamos orando agora na noite de segunda, ou para essas pessoas que também estão em outro horário. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por tudo de bom que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu te louvo, te bendizo, te agradeço, pois Tu és digno de honra e glória e louvor e adoração. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, minha parentela, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, não deixe de participar das orações, não pare de orar, não deixe de ler a Bíblia, pois quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. E quando você ora, é você falando com Deus. Então não perca essa comunicação, essa comunhão com o Senhor. Tá bom? Estão aqui as informações do canal e do ministério, os meus livros, aqui o endereço da nossa sede. Quero aproveitar de meus primos aí, fazer uma visita, vim aqui conhecer Itabirito, conhecer Minas Gerais, conhecer Ouro Preto, que fica aqui também na região, muito perto. Meus primos aí de Santa Terezinha, meus primos aí de Sergipe, meus primos aí de Volta Redonda, meus primos do Rio de Janeiro, para vir. Sejam bem-vindos à minha casa, fazer uma visita, conhecer. Fiquem todos à vontade, tá bom? Deus te abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito bem, eu vou então soltar aqui a pregação, a mensagem do que nós temos aqui, falando sobre disciplina e perdão, Mateus 18. Se você quiser abrir a sua Bíblia, embora eu vou colocar aqui na tela também, deixa-me aproveitar aqui e buscar para colocar aqui na tela, porque eu já deixo no ponto. Não, já vou então soltando aqui, já vou soltar, e enquanto vocês vão assistindo aí, ouvindo, mas é porque vai apagar, não vai dar, deixa eu buscar logo agora, pera aí, calma aí, só um tempinho, segura a onda aí, rapidinho, Mateus capítulo 18, aí, já consegui, já cheguei, rápido, né? O versículo 14 em diante, né? É isso aí. A gente vai aqui agora coordenando. Tá vendo? Já tá na tela. Quer dizer, não tá na tela, tá aqui na minha pré-visualização da tela. Mas deixa-me colocar aqui. Então, todos os dias nós estamos aqui orando, temos a oração, aqui no canal é Tempo de Oração, e você que ainda não é inscrito, se inscreva. Olha aí a tela, tá vendo? Agora sim, aí eu vou colocar esse aqui, muito bem, então vamos lá, soltando, viu? Vou desligar o meu microfone,
para ligar o microfone então do culto. E vamos falar sobre disciplina e perdão. Disciplina e perdão. Esse assunto ele é muito importante para a prática da fé, a prática cristã, de uma fé cristã, né? A prática da fé cristã, que tem a fé islâmica, tem a fé muçulmana, tem a fé católica, tem a fé espírita, tem a fé... Tem vários tipos de fé, de crenças, né? E aqui é no sentido de uma fé cristã. Não é uma fé de uma religião, de uma seita, mas a prática de uma fé cristã. E como a prática de uma fé cristã é se disciplinar, cada um de nós, para a gente ter um estilo de vida parecido com o estilo de vida de Cristo. Por isso que você deve fazer aquela pergunta. Quando você for fazer alguma coisa que você tem dúvida, então você deve dizer assim, fazer essa pergunta: se Cristo estivesse diante dessa situação, se fosse Cristo, ele agiria dessa forma? Porque nós muitas vezes pecamos por falta de conhecimento. Não é nem pecado quando a gente peca inocentemente, que nós vamos estar como inocente. Quando eu adorava a imagem, eu era inocente, eu não sabia o mal, eu não sabia do mal que tinha em invocar um santo, invocar uma imagem, ou adorar qualquer coisa. Eu não sabia do mal. Hoje eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei, eu entendi de que adorarás somente o Senhor teu Deus. E é por isso que até quando eu me dirijo a um filho, a esposa, alguém ou alguma coisa que eu muito amo, eu digo que amo, que gosto, que amo, mas nunca digo que adoro. Que adorarás somente o Senhor teu Deus, está escrito. Então são disciplinas que a gente tem que, disciplinas cristãs, que a gente tem que seguir. Não é que esse tem que seguir como se o Senhor estivesse obrigando, que tem que fazer, porque senão vai ser castigado, que senão vai ser punido. Não. Não é estendendo para essa intensidade de tem que ser. Quando eu digo tem que ser, é pelo fato de que existem deveres e obrigações. Deveres e obrigações. Para uma pessoa que vive uma fé, no caso a fé cristã, tem seus deveres e suas obrigações. Eu tenho meus deveres e minhas obrigações. Obrigação é porque eu sou obrigado, porque se eu não fizer, eu deixo de ser aquilo que eu estou querendo ser. Eu fico sem moral, eu fico quebrando princípios. Isso é disciplina. Isso é disciplina, isso é importante. E esse assunto que eu vou trazer na leitura, disciplina e perdão, a partir do versículo 15, é o próprio Senhor Jesus que está trazendo para os seus discípulos, para a sua igreja. É uma das vezes em que Jesus fala da sua igreja, do seu povo, da comunidade. Mais uma vez aqui a gente vê a importância do congregar. O Senhor Jesus mostrando a importância de congregar. Eu sempre vou fazer apologia a congregar, a igrejar e não desigrejar, a fazer parte do corpo e não ser independente, um membro. O olho não sai andando sozinho, o nariz, depende do corpo, está junto, o corpo, ser membro do corpo de Cristo. É óbvio de que é aí onde a gente se desliga totalmente
de doutrinas dos homens. A gente se desliga totalmente de costumes de igreja. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, por que você não sauda a paz do Senhor? Eu digo: e quem disse que eu não saldo? Eu saldo a paz do Senhor. Dependendo da pessoa, do lugar, do ambiente, eu saldo. Mas eu não tenho costume de andar paz do Senhor para lá e paz do Senhor para cá com todo mundo. Não tenho por quê? Porque isso é um linguajar crente. Eu não vou dizer nem cristão. Aí alguém disse assim para mim: mas Jesus entrou e chegou saudando a paz. A paz esteja convosco. Sim, Jesus fez isso, mas ele não colocou isso como doutrina, que todo mundo tem que fazer. Mas é errado? Não, mas também não é errado eu não saudar. Saudar normalmente: bom dia, boa tarde, Deus te abençoe, alguma coisa assim. Então são coisas de que é a gente que tem que se autodisciplinar para que nós não sejamos guiados pela mentalidade dos outros, pela crença dos outros. Você tem que ler a Bíblia, estudar, aprender, e você ter o seu discernimento, a sua crença. Como eu já falei muitas vezes, de que eu passei numa igreja de que até o pastor e os pastores e obreiros daquela igreja imitava o líder. O líder, pelo fato de ter uma mãozinha torta, a mãozinha que era toda torta porque ele era aleijado, e tinha obreiros, pessoas que estavam querendo apalpar as coisas igualzinho. A maneira de abrir a Bíblia ficava assim. Por quê? Querendo imitar até em gestos. A Bíblia diz que cada um tem que ter sua própria definição. Cada um tem que ter sua crença. Você tem fé para fazer isso? Tenho. Então faça. Porque não está agredindo a lei de Deus e não está agredindo a lei dos homens. Então faça. Eu não posso fazer porque eu vou escandalizar alguém. Então faça de longe de que alguém vai ser escandalizado. Até isso a Bíblia ensina. Eu posso dar o exemplo do vinho. Eu não tinha fé para beber vinho. E mesmo numa roda de cristão, de crente, de pastor, de homens fiéis, de homens santos, de homens de Deus, que tinham o costume de beber uma taça de vinho. Eu não tinha o costume, eu não bebi. Depois alguém até ficou me taxando: a Genival é crente. O Lira é crentão aí, santo. E não é, porque eu não tive fé para fazer. E eu não vou pela cabeça dos outros. Porque sempre quando eu li a Bíblia, eu li para mim viver a Bíblia, viver a palavra. Até quando um outro pastor prega, ou eu ouço a mensagem, eu quero ver se condiz com a Bíblia. Porque se não condiz com a Bíblia, vai entrar por aqui e sair por aqui. Agora, se tem sentido, se é uma mensagem de Deus para o meu coração, eu vou guardar. Quando eu ouço uma pregação, um professor, quando eu fico ouvindo para aprender e ver o que falta eu fazer para mim fazer, ou se eu estou fazendo algo que na Bíblia não condiz, para que eu pare de fazer. Isso que é o modelo de uma pessoa que tem zelo pela sua vida espiritual. Agora, quando a pessoa não tem zelo, ela faz de qualquer jeito. É indisciplinada. Ela é uma pessoa totalmente desorganizada. E a conclusão disso, o resultado na vida dela. Vai chegar o resultado, como a gente vê muitas pessoas que vivem a vida toda, quando chegam os 60 anos, não tem uma aposentadoria, não tem uma casa para morar, não tem uma família, não tem uma estrutura, não tem moral, não tem um legado. O que essa pessoa fez a vida toda dela? O que ela fez com a sua vida? Onde ela gastou o seu tempo? Por que não foi aprender? Por que não buscou? E isso, quando a gente busca a Deus e a gente busca a disciplina, então naturalmente o próprio Espírito Santo nos conduz. Vamos seguir a leitura que vocês vão... Vamos começar a leitura que vocês vão entender mais ainda essa contextualização que eu estou trazendo para você,
leitura é mais assim textual, uma mensagem mais texto, lendo, e a gente vai pegar aqui o que o Senhor está falando conosco. Vamos lá. Versículo 15, que diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhasse o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Tua palavra seja confirmada. Não vai ficar a tua palavra contra a dele. E se não escutar, dize-o à igreja. Onde Jesus insinua a igreja, a comunidade. Olha onde ele aponta para a igreja. Isso aqui é Jesus que está falando. A igreja. E também, se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então aqui você vê que o Senhor, ele está disciplinando. Em verdade vos digo, versículo 18, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou, eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Aí já entra agora no assunto do perdão. Porque primeiro falou sobre a disciplina. Uma pessoa disciplinada. Jesus mostrando que isso aqui, pessoal, você vai entender tanto levar lá para a época o significado de tudo isso aqui, do que o Senhor Jesus está falando, lá para a época, a maneira, o estilo de vida de pessoas, quando estavam congregando, o estilo de vida, até porque quando o Senhor Jesus ele estava aqui presente, não tinha igreja, não existia igreja. Quando Jesus estava aqui na terra, o que existia era o templo de Salomão, que não é o templo de Salomão do Brás, aí não tem nada a ver, do Brás tem nada a ver com a Bíblia. O templo de Salomão lá de Jerusalém. O que existia era o templo de Salomão, lá em Jerusalém, aonde existiam os rituais de Moisés, os rituais da lei, que os judeus praticavam totalmente errado, e eles apresentavam esses rituais como os sacrifícios de animais, como circuncisão, a circuncisão que era feita nas crianças, e tantos outros rituais que eles faziam só por fazer. O dízimo era levado lá só por levar. É por isso que Jesus repreende aquele judeu que está orando, e ele chega a dizer assim, os fariseus, dizer, mas a gente ora 3 vezes por dia, e a gente jejua 3 vezes por semana, e a gente ainda leva o dízimo até do tempero da comida, até do cominho, e a gente leva o dízimo, mostrando, a gente é fiel. Legalismo. Faz isso no legalismo. Faz isso ainda cobrando dos outros e colocando peso sobre os outros, como uma obrigação. Só que o que Deus queria e quer não é isso, que a pessoa venha cumprir uma lei legal, fazer uma coisa legal, sabe? A pessoa fazer certo só porque é certo, mas sem amor ao certo. Uma coisa é fazer o certo com amor,
E ali o Senhor Jesus, ele veio justamente quebrar todo aquele rito doutrinário, aquela liturgia daqueles fariseus que faziam para se exibir, para se mostrar, para se justificar, mas não faziam por amor, não faziam para agradar a Deus. Por isso que o Senhor Jesus chega a dizer: de que adianta vocês fazerem tudo isso? Vocês trazerem o dízimo, até da hortelã, até do cominho. De que adianta vocês serem tão fiéis aí na lei, mas aí está faltando justiça, está faltando amor, está faltando fé. Cadê a fé? Que fé seria a fidelidade, que vem de fé, fé é fidelidade. Está faltando em vocês. Vocês podem até praticar o dízimo, ser fiel, fazer tudo isso aí que vocês fazem, mas engloba nisso tudo e inclui nisso tudo o amor. Que o amor vai ter a justiça, que o amor vai ter o perdão, que o amor vai ter a compreensão, que o amor vai ter a misericórdia, o amor vai ter a empatia. O amor vai fazer com que venha olhar para a viúva e não querer ficar interessado em alguma coisa na viúva, mas querer em ajudá-la. O amor vai fazer com que a pessoa venha ter esse estilo de vida que Deus quer que venha ter. Quer dizer, em vocês não existe a justiça. Olha quantas injustiças que vocês têm cometido no meio do povo. Jesus falando naquela época, que também é para os dias de hoje. Que uma pessoa que é disciplinada, ela vai viver a justiça. Ela vai perguntar: eu estou fazendo isso aqui, é justo? É justo o que eu estou fazendo com essa pessoa? É certo, é justo o que eu estou fazendo comigo? É certo, é justo o que eu estou falando de Deus ou pensando de Deus? Então ela praticando a justiça. Quando a pessoa ela está nesse estilo de vida cristã, então ela vai carregar consigo essa disciplina. Aí Jesus ele diz bem assim, ó: se alguns alguém da tua comunidade, teus irmãos pecar, fizeram alguma coisa, vai lá. Só é você e ele, fala com ele ou com ela: olha, fulana, você fez isso, não deveria fazer, porque olha, sabe, dá mau exemplo, mau testemunho, eu vi um comentário disso, daquilo. Aí a pessoa está endurecida, rebelde ou alguma coisa, não sei porquê, não aceita. Aí é onde ele diz, Senhor diz: então chama mais 2 ou 3 pessoas para testemunhar, mas leva perante a igreja, a comunidade, e mostra. E mesmo assim, se for repreendido e ele não aceitar, então tenha essa pessoa como um gentil, como um publicano. No meu caso, eu falo, tenha essa pessoa como um cidadão comum. Nos dias de hoje, tenha essa pessoa como um cidadão comum, seja educado. É o que eu estava conversando ontem, acho que foi com você, com o Sérgio, com o Cláudio, a gente conversando, e eu falava, olha, quando eu descubro que uma pessoa não tem o temor de Deus, então eu fico com um pé atrás com ela. Porque se ela é uma pessoa que já congrega, diz ser cristã, diz ser de Deus, mas ela não teme ao Senhor, ela não tem consideração com Deus, então se ela não tem consideração com Deus, ela vai ter comigo? Então eu já fico com um pé atrás. Porque ela congrega, ela está numa igreja congregando, ouvindo os ensinamentos do Senhor, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Às vezes tem pessoas que estão há 30 anos dentro de uma congregação, congregando, ouvindo a palavra, lê a Bíblia, o próprio Espírito Santo fala, o pastor ensina, mas a pessoa não aprende, ela é tida como essa pessoa gentil. Como Jesus disse, tenha ela como um publicano, tenha ela como uma pessoa de que não merece a confiança. Então Jesus está mostrando aqui como que a gente vai se proceder um com o outro. Às vezes você vê uma pessoa, e eu posso falar isso com experiência de pastor de mais de 40 anos, de que a pessoa, ela está congregando na sua igreja, você não vê pessoa envolvida com a fofoca, não me disse nada, não me disse, essas coisas, nada. Por quê? O caráter cristão daquela mulher, ou daquele homem, daquela pessoa, ela anda como Jesus andou, disciplinada. Então é uma pessoa que faz a diferença, e é uma cidadã, ou um cidadão do reino de Deus. Enquanto que, ao passo que outra pessoa está lá, aonde vai é problema.
que bate com a língua nos dentes, fala o que não deveria falar, faz o que não deveria fazer, entrona alguma coisa, que Jesus não faria assim, não viveria assim. E aí você vê essa pessoa de que dá mau exemplo, toda hora vai estar sendo chamada a atenção, e aí muitas vezes não aceita a repreensão, aí nunca vai aprender. Então o Senhor está mostrando como é esse convívio, essa disciplina, e não somente dentro da comunidade, dentro da igreja, em casa. Hoje eu estava falando com a minha filha, e eu mostrando para ela e a gente conversando, e eu dizia para ela, dando a liberdade para ela, dizendo: olha, Daiane, se você me vê eu sair, botar o pé fora do lugar, eu quero que você, com amor, com respeito, venha, pai, isso ali que o senhor falou, isso ali que o senhor fez, isso ali eu fiquei com vergonha, que eu nunca vou lhe envergonhar, eu não quero lhe envergonhar. Ela disse: pai, nunca foi necessário, pelo que eu vejo o senhor nunca vai me dar motivo para mim para fazer isso. Digo, porque eu ando vigiando, porque eu ando procurando andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, porque eu procuro disciplinar a minha vida, mas eu dei a liberdade dizendo: por favor, se você vê alguma coisa, vem, me fala e me orienta, para que eu não continue envergonhando, que o assunto era justamente de pai que tem vergonha do filho, como eu falando para ela, e quando eu falava para ela, ela se emocionou, os olhos ficou cheios de lágrimas, porque eu falei para ela: você sempre me fez vergonha, sempre você me fez vergonha, mas desde o dia em que você aceitou Jesus, que você mudou sua conduta, que você tem um compromisso com Deus, eu tenho prazer. E eu lembrei para ela: lembra quando você vinha meu papo e querer me abraçar, e eu muita vergonha do seu passado? Calma, Daiane. Primeiro mostra que você realmente é uma nova criatura. Calma, agora não, porque queria já, tal, chega para lá assim, ela se tocou e ficou de conquiste o meu carinho, minha atenção, meu respeito. Hoje eu falando para ela: você conquistou. Você conquistou esse respeito, eu tenho prazer de conversar com você, eu tenho prazer de lhe abraçar, de lhe beijar, eu vejo você como minha filha, você sabe me dar prazer. Hoje você me dá prazer, por causa da disciplina. Então, quando a gente anda com Cristo, vive em Cristo, a nossa própria consciência nos mostra, no trabalho, em casa, na rua, onde for. Esteja de bermuda, esteja numa praia, esteja onde for, dependente do ambiente, está no cinema, estou no circo. A última vez que eu fui no circo com meu neto, eu morria de dar gargalhada, e ele ficava rindo também. E nós estamos no circo, é o ambiente. Agora não tinha nada a ver eu no circo, pegar a Bíblia: irmãos, presta atenção aqui no circo. Imagina, eu ia levar uma bolada. Né? Às vezes tem nada a ver, escandaliza o nome do Senhor. E nós, como cidadão, como cristão, nós temos que carregar conosco essa armadura, sabe, essa capa, a capa de Elias, a capa de Cristo, carregar conosco. E aí ele entra no que diz respeito ao perdão, que toda pessoa disciplinada, ela consegue perdoar. Eu já ouvi pessoas de que ela: pastor, eu não consigo perdoar, não consegue, é indisciplinada. Não tem coordenação nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções, que é coordenação também. Você vê, às vezes eu estou ensinando alguém a tocar o violão, e para ele colocar o violão, os dedos nas notas, fazer o acorde, é uma luta que tem que usar outro dedo. Quando ele treina, chega um momento que quando eu fui fazer as notas, eu tinha que ter ajuda para colocar os dedos. Hoje eu faço aqui tudo com os olhos fechados, sem olhar, sem ver, essa coisa, porque a coordenação é treino. Assim também é na vida cristã. Se a pessoa disser assim: eu quero perdoar, eu vou perdoar, porque nos teus sentimentos, no teu coração pode dizer assim: não perdoa porque eu estou chateado, mas na tua mente vai dizer: perdoa. Porque quando não perdoa, não tem perdão. Olha que conta bate direitinho. Jesus disse assim: se perdoar, então você vai ser perdoado. E significa que se não perdoar, não vai ser perdoado.
E é o que mais a gente vai deparar no trabalho, na rua, onde a gente vai, pessoas que a gente vai ter que perdoar. E é aí onde Pedro entra fazendo essa pergunta. Versículo 21. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, prestação de contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse, para que se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava e dizia: Senhor, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. E termina dizendo: assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. É muito profundo isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma lição que o Senhor Jesus está dando. Primeiro falando sobre a disciplina, como ser dentro da igreja, como conviver no mundo social, pessoa justa, fiel. E aí depois ele vem falando, tratando do perdão, e aí você vê quantas pessoas que não são abençoadas por causa da maldade do coração. Não são abençoadas por causa da intenção do coração. Você vê de que ele traz essa palavra. Pedro vem e diz: Senhor, tratando de perdão, a gente tem que perdoar quantas vezes, Senhor? Porque toda hora tem gente. Quantas vezes? 7 vezes por dia? Não, Pedro, 70 vezes 7, se for preciso. Aí ele diz: o reino de Deus, as pessoas que estão habitando no reino de Deus, elas têm que agir diferente. Elas têm que perdoar. Porque se não perdoarem, não serão perdoadas. Então veja, lá no livro de Isaías diz de que há uma nuvem negra entre o pecador e Deus. Deus não ouve, porque as vossas mãos estão sujas de sangue. Deus não te ouve porque o pecado de vocês está encobrindo a oração de vocês. Aqui o Senhor Jesus está mostrando e dizendo: se você não perdoar, vai existir essa nuvem negra, essa nuvem aí. Dá uma olhadinha, Diego, se só foi esse aqui ou no outro também caiu. Ah, foi em todos, né? Será que foi a bateria do outro? Não? Que o povo em casa, né? Acho que aqui também apagou.
Aí tá. Aqui apagou. Aí Jesus, vai, você e tua família, e vai. Uma certa vez, uma pessoa que devia 10 mil talentos e foi prestar contas ao Senhor, e ele mandou que prendesse, que fizesse, vendesse filhos e que se virasse para poder pagar. Mas ele se prostrou, pediu misericórdia. E aí, aquele senhor perdoou. E quando aquele senhor perdoou, então tá bom, vai, você e tua família, e vão trabalhar, vocês me pagam. E quando ele sai, ele depara com um conservo, que também lhe devia 100 dinheiros, e na hora ele cobra, sufocando ele, leva para a justiça, leva para a prisão, e ele pedindo misericórdia, não foi atendido. Então assim todos pegaram e levaram até aquele senhor, dizendo que aquele outro fez, e chamou ele: rapaz, por que você não perdoou ele, o seu conservo, como eu te perdoei? Agora, você não perdoou, e agora você vai pagar. Você não agiu como deveria agir. E encerrou ele na prisão, mandou atormentar ele, e Jesus mostrando, dizendo de que assim o Senhor, ele vai perdoar cada um de nós, se a gente perdoar. Então, meus irmãos, meus amigos, vocês que estão em casa, acho que houve algum problemazinho, mas voltou aqui, né? Voltou. Tem pessoas assistindo. Meus irmãos, o que acontece? Quando uma pessoa fizer alguma coisa contra nós, calúnia, maldade, qualquer coisa que fizer, então a gente se lembra logo disso, que quando a gente perdoa, a gente está fazendo com que Deus venha nos perdoar também. Quando a gente não perdoa, a gente bloqueia. Eu estava em casa quando o Espírito Santo falou. Eu perguntei para Deus: Senhor, eu vou pregar sobre o que hoje? Estava em oração, ele: prega sobre o perdão. Prega sobre o perdão. E realmente, eu penso de que é um tipo de ensinamento que a gente tem que trazer mais para a igreja, para o povo, porque quantas pessoas, a gente que vive nesse mundo social, nesse mundo, nessa convivência de pessoas, quantas pessoas que vêm justamente para nos tirar, para tirar nossa paz. Pessoas que surgem do nada. Você nem falou com a pessoa, nem conhece, a pessoa te odeia. Você nunca nem fez nada contra aquela pessoa. E assim, esse mundo que a gente vive é um mundo de que Deus até vai permitir coisas acontecerem para poder ver a nossa reação. Então, toda vez quando a gente deparar com uma situação assim, é uma oportunidade da gente mostrar para Deus de que a gente tem disciplina nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Está perdoado, fulano. Está perdoado. Eu não costumo muito perdoar dinheiro quem me deve. Porque ou eu dou ou eu empresto, mas cada um tem o seu estilo de vida. Eu conversei com uma pessoa, um tempo aí passado, de que ele diz que tem vergonha de cobrar de alguém que lhe deve. E como que você tem vergonha de cobrar se a pessoa lhe deve? Porque com o mesmo, ela não vai ter vergonha de você cobrar para ela. Porque se ela tivesse vergonha de você cobrar para ela, então ela viria justificar, ela viria pagar. Olha, eu não posso pagar agora porque eu estou sem condições, mas eu vou te pagar. Eu não esqueci. Mas a pessoa sabe que está devendo, sabe que tem que pagar, e ela não me paga ainda. Não, eu fico no direito de ir lá. Assim como ela não tem vergonha de me dever e não me pagar, ela não vai ter vergonha de eu ir lá cobrar, e eu não vou ter vergonha, mas isso é um pensamento meu, e é um estilo de vida meu, da minha família, meu filho, meu neto, minha família. Quando eu dou, mas quando eu emprestei, é meu, está usando para me devolver. Então, tem pessoas que têm essa dificuldade, que é um treinamento também, isso é treinar, ou não emprestar. Quer dizer,
Mas nesse mundo que a gente vive, a gente tem que estar ajudando pessoas. A gente tem que estar vivendo. E quando o que mais acontece comigo é de ajudar pessoas e essas pessoas elas terminarem caluniando, falando mal, fazendo coisas. Eu não tenho nenhum problema com isso. Nenhum problema aqui mesmo em Itabirito. Uma pessoa que eu ajudei, fiz de tudo por ela, fiz isso, fiz aquilo, que eu não vou entrar em detalhe para você não descobrir quem foi. E depois as pessoas ficou intrigada de mim, não fala comigo, vira a cara quando me vê. Eu dou bom dia se bater. Encontrei com essa pessoa esses dias no Farid, e eu bom dia, tudo bom? Como é que tá? Bem. E eu não tenho problema nenhum de lidar com isso. E eu saio de, meu Deus, o que foi que eu fiz com essa pessoa, gente? O que foi que eu fiz com ela? Eu fico procurando o que eu fiz, que se eu fiz alguma coisa. E a vontade é de chegar e dizer, vem cá, fulano, eu fiz alguma coisa. Mas eu sei que eu não fiz, eu só fiz o bem. Então eu não vou nem perder tempo. Então nossa vida aqui nesse mundo é assim, pessoal. É a gente andar como Cristo. Olha quantas pessoas que não gostavam de Jesus. Olha os fariseus que chegavam para prender Jesus, para matar Jesus, e eles não faziam nada com Jesus por causa do povo. Eles não faziam nada com o Senhor Jesus também porque não era a hora, iria ter a hora, o tempo certo para poder matar Jesus, crucificar o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus teve dificuldade no convívio aqui com pessoas, com esse tipo de gente má, esse tipo de gente que foi perdoado, rogou ao Senhor, me perdoa, eu vou te pagar. Tá bom, vai, você vai trabalhar, vai me pagar. Daqui a pouco ele depara com outro que devia para ele e vai dizer, não vou perdoar não. A gente vai encontrar esse tipo de gente, é o que mais tem. Só que o Senhor Jesus, ele mostra uma coisa para nós, pessoal, de que nós temos que perdoar e não agir dessa forma, porque quando chegarmos diante de Deus, nós vamos prestar contas da nossa vida cristã aqui, da nossa vida aqui. A gente vai apresentar para ele, ele vai dizer assim para cada um de nós, servo bom, foste fiel no pouco, sobre o muito serás colocado. Esse sobre o muito é morar na Nova Jerusalém, esse sobre o muito é viver eternamente com o Senhor. E assim vai valer a pena a gente fazer a obra de Deus aqui, servir o nosso próximo, mesmo que não seja reconhecido. Mesmo que você vinha ajudar a empurrar o carro, botou uma força danada, 3 horas da tarde empurrando aquele carro, empurrou, o carro pegou, que você se cansou, o cara não voltou para agradecer. Vai com Deus, Deus abençoe. E você não está fazendo para ser visto, você não está fazendo para poder, você está fazendo para Deus, está dentro de você fazer o bem. A Bíblia diz, não vos canseis de fazer o bem. E assim a gente vai nessa caminhada até a vinda de Jesus, ou até o nosso encontro com Ele, com a morte. Ou através da morte, ou com a vinda de Jesus, a gente vai chegar lá e assim a gente vai se manter em nome de Jesus. Amém? Então é essa palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Nós vamos orar agora pedindo a Deus para que essa palavra venha estar no nosso coração, a gente venha praticar essas duas palavras, disciplina e perdão. E a gente venha viver em nome de Jesus. Fiquem de pé, vocês que estão em casa também, se você puder ficar de pé, fique de pé, por favor. Faça a sua oração aí, aonde você está. Faça a sua oração, você em casa, você aqui. Fique Amém. à vontade, em nome de Graças Jesus. a Deus, meus irmãos. Você que ficou até agora conosco, nesse momento, Deus te abençoe. Eu encerro por aqui, nesta oração da noite de segunda-feira. Amanhã à noite eu vou trazer o sermão da aula da escola dominical com o professor Samuel. E assim vamos viver, vamos ser felizes. Espero ter ajudado você, tá bom? Estão aqui as informações para você que quiser ser um mantenedor desse ministério, ajudar. Estão aqui as informações na tela. E amanhã estaremos de volta e a dona Valdenice Freitas orando, 5 horas da manhã na oração da madrugada. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.